Shalom, bom dia, queridos. Eu quero compartilhar nessa manhã um texto que está no livro de Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra transtorne e os montes se abalam no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo de número 46 é o salmo que declara Deus como refúgio e fortaleza. E em tempos como os que nós vivemos, precisamos cada dia mais nos apegar nas verdades que a palavra do Senhor ela traz para as nossas vidas. A cada dia, a cada instante, quanto mais tempo ficamos em um isolamento social, quanto mais tempo somos bombardeados com informações, há uma tendência que a nossa vida venha trazer medos, angústias, aflições, tudo por conta desse isolamento, tudo por conta desse tempo que estamos vivendo agora, e nos leva a cada dia mais nos aproximar de Deus, a nos achegar a Ele. O salmista, no Salmo de número 46, e é interessante a beleza do Salmo 46, porque ele é também um dos salmos dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles têm os mais belos salmos, partem desses homens. Homens que têm por trás da sua vida uma história de dor, uma história de sofrimento. Corá era um dos líderes rebeldes que se levantam contra Moisés e Arão, na chamada sedição no deserto. E os filhos de Corá, eles têm na sua família ali uma mancha muito grande, aonde a terra se abre e eles são engolidos. Muitos morrem. Os filhos de Corá são levitas. Grande parte deles tinham como função, o livro de Crônicas traz para nós, que a função dos filhos de Corá no templo, eles eram porteiros. Eles eram especialistas em todos os instrumentos, tanto de madeiras quanto de corda. E esses homens, eles tinham aí uma história linda. E se a gente lembrar algum dos salmos do filho de Corá, o Salmo 42, que trata de um abatimento de uma pessoa com sede de Deus, com vontade de Deus e sem força para chegar a Deus.
E ele no Salmo de número 42, ele ainda fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus e eu ainda o louvarei. E quando ele chega no Salmo de número 46, e aqui nós vemos que são pessoas que a necessidade leva à intimidade. Talvez o isolamento dentre os outros levitas, devido à história manchada pela sua família, esses homens precisam fazer de Deus refúgio e fortaleza. E nessa manhã talvez não seja diferente na sua vida, na minha vida. Talvez a nossa casa esteja vivendo um momento assim. E quando eu leio o primeiro versículo, e ele diz assim: Deus é o nosso refúgio. Não há um outro lugar onde se refugiar. Não há um outro lugar onde se esconder. Eu, você, podemos estar num isolamento social, presos dentro de casa, mas a nossa casa não é o nosso refúgio. A nossa casa é o local do isolamento. O nosso refúgio, ele tem que ser no Senhor. O nosso lugar de encontro, de paz, de tranquilidade, precisa ser em Deus. Quando nós lemos a história do rei Davi, nós vemos que quando Davi ele estava fugindo de Saul, ele tinha um lugar de refúgio. Ele tinha um lugar onde ele se escondia, ele tinha um lugar onde ele saía de todo o caos, de todo o mal. E esse lugar que ele ia era a caverna de Adulão. Nesse tempo de isolamento, talvez você esteja aí em casa e já está até meio chateado, meio aborrecido de ficar em casa, angustiado devido a tantas coisas que você tem que resolver, coisas que você precisa fazer e você não está vendo solução. Eu quero te dizer nessa manhã, busque o refúgio que há no Senhor, o refúgio que há em Deus. Vamos passar por tempos de angústia, vamos passar por tempo de aflição. Há momentos que vamos ficar ansiosos. Há momentos que vamos ficar esgotados. Mas o nosso refúgio continua sendo Deus. Deus, ele é o refúgio. Deus é quem nos socorre em tempos de aflição, em tempos de angústia. É preciso que a necessidade de estarmos no isolamento faça com que cada um de nós se aproxime mais do Senhor. Há muitas promessas, a promessa do governo, a promessa das prefeituras, mas eles não sabem nem se poderão cumprir. O único que pode trazer a certeza das promessas das quais nos são feitas é o Senhor. Só Deus, ele pode cumprir as promessas. E o salmista, dos filhos de Corá, dos porteiros do templo, daqueles que dizem: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E no Salmo 42 ele fala desse esperar em Deus, desse refúgio que é Deus. Deus é o refúgio. Deus é a fortaleza. E ele fala assim: olha, é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o lugar de descanso. É o lugar onde eu e você precisamos encontrar a paz. É o lugar onde eu e você precisamos encontrar o descanso. A nossa segurança, ela está em Deus. A nossa segurança, ela está no Senhor. E sabe o que é muito interessante no primeiro versículo? Que ele é refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais difíceis que elas possam nos parecer,
Deus está no controle. Deus jamais perde o controle de nenhuma das suas ações. Se você ler, ele diz aqui sobre terremotos, sobre maremotos, mas ainda assim há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Quer dizer, com tudo o que está acontecendo, com a terra se abalando, com os mares se abalando, ainda assim há uma água, há um rio que corre do trono da morada de Deus. Apesar de tudo isso, eu e você ainda podemos nos banhar no rio do Espírito. Com tudo isso que está acontecendo, eu e você ainda podemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Ainda com tudo isso que está acontecendo, Deus se faz presente na nossa vida. Deus se faz presente na nossa casa. Deus se faz presente na nossa família. Apesar de muitas vezes os nossos olhos naturais não conseguirem contemplar essa dimensão espiritual que Deus ele coloca à nossa disposição, ele coloca a nosso serviço através do Espírito Santo. Há um momento, há um tempo todo especial de Deus para a sua vida, para a minha vida. E quando você vê, por 3 vezes ele fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quando você vai no versículo 7, ele fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, mesmo em meio à batalha. Se ele fala do Senhor dos exércitos, ele está falando de uma grande luta, ele está falando de uma grande batalha, ele está falando daquilo que ele sabe que você está vivendo, aquilo que ele sabe que eu estou vivendo, que nós podemos estar vivendo coisas que estão além do que está mostrando a imprensa, além do que está mostrando o nosso dia a dia, porque eu e você podemos estar vivendo uma luta interna, uma luta conosco mesmo, uma batalha que somente nós e Deus sabem. O que nós lutamos, o que nós choramos, o que nós precisamos. Mas nesse momento ele diz aqui que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo em meio a todas as nossas batalhas internas, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos numa grande luta. Muitos de nós, vivendo angústias, depressões, aflições. Mas o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, Ele está conosco. É um Deus que nunca perde uma batalha. É um Deus que luta as nossas guerras. É um Deus que peleja as nossas batalhas. Mas em meio à aflição, em meio à angústia, é tão difícil. É tão difícil, não é? Você está angustiado, você está aflito. É tão difícil se manter firme quando a ansiedade ela vai tomando conta e os dias vão se aproximando e você tem as coisas para resolver. E Pedro ele fala assim, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é o Deus que tem cuidado de vós. E lança sobre ele. E a paz vem, daqui a pouco a angústia vem de novo e você lança outra vez. É tão difícil nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia, viver o que Paulo diz aos Filipenses: alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. É tão difícil num tempo de aflição, num tempo de angústia, você viver o que Paulo diz a Filipenses no capítulo 4, no versículo de número 8. Olha, se algo tem que encher a vossa mente, seja pensamentos bons, coisas alegres, coisas boas. Mas quando Paulo ele fala em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, ele não oculta o versículo 12 anterior, porque ele diz que eu sei viver em bonança, mas também sei viver em escassez, sem ser perseguido, mas sabe também viver em paz. É viver toda uma vida sabendo que há um Deus todo-poderoso, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que o Deus de Jacó é o nosso socorro, que o Senhor Jesus ele se faz presente na minha, na sua vida, que o Deus todo-poderoso, ele é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos protege. E como eu disse, e logo depois ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Como é difícil manter a calma.
Como é difícil manter a calma, como é difícil manter a paz em tempo de luta, em tempo de... Mas ele diz assim, ó, serei, eu sou exaltado nas nações, eu sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, em tempo de aflição, em tempo de luta, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos, para não murmurarmos, para não reclamarmos. O capítulo 14 do livro de Êxodo, ele conta num momento quando o povo de Israel, eles saem do Egito e eles têm o mar pela frente, e o mar está ali de frente deles, e quando eles olham para trás, eles observam que atrás deles está ali o faraó com todos os seus cavalarianos, e do lado direito montanha, do lado esquerdo montanha. Nós podemos dizer que o povo de Israel naquele momento estava num beco sem saída. Eles estavam ali num momento de um beco sem saída. A verdade era essa. Era o que eles estavam vivendo, porque eles tinham todo o mar pela frente. E pensar no mar pela frente, você olha para o lado direito, pedra, você olha para o outro lado, pedra, você olha para trás, um monte de pessoas te perseguindo, e você não vê a solução. E quando nós olhamos a situação da nossa nação, a situação de muitas pessoas nesse dia, nesse tempo, e toda vez que você senta assim, você vai tomar o seu café da manhã, e você olha para a sua mesa, você sabe que você tem um café, você sabe que você tem um pão, e toda vez que você vai almoçar e você está olhando para a sua mesa, você sabe que você tem ali o seu almoço, por mais simples que seja, mas ali você tem. E você para pensar em pais de famílias que não têm o seu almoço, não têm o seu café da manhã. Você para pensar em pais de famílias que a criança está pedindo um biscoito, e toda vez que ele liga a televisão está escrito assim, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E a gente começa a observar, e ele está lá, deu entrada lá no seu auxílio, e toda vez que ele vai lá olhar, está lá em análise, em análise. E nós vemos assim que num Brasil onde tantas pessoas receberam, ontem uma notícia que 70 mil militares, pessoas que não precisavam, receberam esse auxílio também. E você observa que vários pais de famílias estão vivendo um momento onde eles olham para frente e só vê um mar, olha para um lado, só vê pedra, olha para o outro, vê pedra, olha para trás, vê as contas chegando, vê as dívidas. Pessoas que estão vivendo num verdadeiro beco sem saída, como muitas pessoas estão vivendo hoje. E nesse tempo onde essas pessoas que fizeram de Deus o refúgio, precisam aquietar o coração, precisam se acalmar e saber que Ele é Deus. E saber que é Deus quem controla todas as coisas. Que é Deus quem está no governo de todas as coisas, de todas as ações. E quando Moisés ele vai a Deus, ele vai em oração, Deus, o que eu faço com esse povo agora? Qual a direção, qual o caminho, para onde o Senhor quer que eu leve eles? O que o Senhor quer que eu faça com eles? Porque Faraó está vindo atrás, eu estou vendo esse mar na frente. E quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 14, e Moisés ele se coloca ali diante daquele povo, intercedendo mais uma vez diante de Deus por aquele povo. E Moisés, no capítulo 14, versículo de número 14, ele ouve Deus falar com ele, meio daquele beco sem saída ali, meio aquela situação que eles estavam vivendo. Deus fala com ele assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia, é necessário que a gente aprenda a descansar em Deus. Ontem eu estava lendo um livro, uma revista de psicanálise,
revista Estilo, e diz assim, o tema é um seminário de Lacan, o corpo falante, e ele, nesse seminário, ele está falando sobre a questão do falar, né? A importância do falar para a psicanálise, para o ouvinte. E ali ele fala sobre a língua, que a língua é um objeto quase à parte do corpo, que há um prazer tão grande em se falar que muitas pessoas elas não conseguem ficar caladas. Porque quando elas vão falando, é como se elas estivessem tendo uma paz. Diz que se aproxima o falar para muitos de uma relação amorosa. De tanto prazer que se tem. Só que quando nós não cuidamos do que falamos, caímos naquilo que Tiago, no capítulo 3, ele fala, que a nossa língua ela pode ser um fogo consumidor. E o povo de Israel, de uma forma geral, esse povo, ele sofreu por falar demais. O povo de Israel murmurou contra Deus, porque nos tempos de aflição, eles blasfemaram. E quando nós lemos o Salmo 46, ele diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se ele olhasse para aquele povo e falasse, ei, acalma, porque vai passar. É como Deus olhando para mim e para você agora, ei, tem calma, vai passar. E como eu disse por 3 vezes, ele fala que ele é reforço, é refúgio. Ele fala no versículo 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente. Deus está presente. Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona. Primeira coisa que eu quero guardar, Deus está presente na sua vida. Guarda isso no seu coração nessa manhã. Segunda coisa, no versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos, o Deus que não perde nenhuma batalha. Na luta que você está vivendo, o Senhor dos Exércitos, seja a luta exterior, seja a luta interior, seja a luta física, material ou espiritual, Deus está com você. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, é o seu refúgio. É Deus que é o seu refúgio. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. E no versículo 11 ele diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo de número 46, mais um dos belos salmos dos filhos de Corá, que é colocado diante de nós nessa manhã, só para dizer o seguinte, Deus está presente, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó está conosco, Ele está presente na sua e na minha vida. Eu quero orar com você nessa manhã, nesse tempo de devocional. E esperamos por vocês hoje à noite, 19 horas, onde nós continuaremos a adorar a Deus. Retomando aí essa caminhada, retornando aí essa jornada, essa necessidade de buscar o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Curve a sua cabeça.
Deus, nós te louvamos. Bendizemos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Quero nessa manhã colocar a vida dos meus irmãos, ó Deus, aí que estão junto conosco. Ó Deus, nesse momento aí que vivemos como igreja, toma a vida aí do meu filho Iago, toma a vida da minha filha Tairinho, toma a vida da irmã Dadá, a vida da irmã Silvia, a vida da irmã Priscila. Ó Deus, toma a nossa vida, Deus, nessa manhã e a vida daqueles que irão assistir, ó Deus, essa mensagem durante todo o dia. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas aflições, o Senhor conhece as nossas angústias. Ó Deus, e nós nessa manhã queremos mais uma vez fazer do Senhor refúgio e fortaleza. Queremos, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, pedir que o Senhor, ó Deus, tome a nossa mente, tome o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor leve cativo ao teu trono. Que o Senhor, Deus, quebre todas as cadeias físicas e espirituais. Que o Senhor tire, Deus, todas as tensões, ó Deus, e pressões, ó Deus, que nós porventura estamos vivendo. Ó Deus, e que nós venhamos a aprender nessa manhã a descansar no Senhor. Que a gente possa fazer do Senhor descanso, que o Senhor possamos fazer do Senhor, ó Deus, o nosso momento de paz e de tranquilidade. O Senhor que é refúgio e fortaleza, o Senhor que é socorro, bem presente na hora da angústia. Ó Deus, tira a angústia do coração dos teus filhos, tira a angústia do coração das tuas filhas. Ó Deus, manifesta mesmo o teu poder. Ó Deus, dá vitória aos teus filhos nesse dia. Ó Deus, sei que muitas coisas, nenhum deles vai conseguir resolver. Sei que muitas coisas, ó Deus, que estão pendentes na vida dos teus filhos, eles não vão conseguir resolver hoje. Mas eu quero te pedir, Deus, nessa manhã, que o Senhor possa dar paz a cada um deles, ó Deus, para vencer esse dia. Que eles possam ter paz, ó Deus, para passar, ó Deus, por cima das adversidades, por cima dos problemas, ó Deus, e sair deles, ó Deus, vitoriosos. Porque o Senhor é o Deus que é socorro presente no tempo da angústia. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer essa batalha, Deus, que tem se acirrado a cada dia sobre a nossa nação, sobre o mundo. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, se faça presente em cada vida. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada vida. É o que nós te pedimos, gratos, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus derrame do seu poder, graça e unção. Que você hoje possa, nesse dia, mergulhar no rio que corre do trono de Deus. E que a sua vida seja uma vida abundante, que você possa experimentar uma vida abundante na presença do Espírito Santo de Deus. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa ser com cada um de nós. Assim eu agradeço você que nos acompanhou, você que vai assistir. Fique na paz do Senhor Jesus e hoje, em nome de Jesus, que Deus ele nos fortaleça para que juntos a gente